Número 25, glória a Deus. Queria pedir à irmã se tivesse um fundo para me ajudar a pregar. Glória a Deus, aleluia. Livro de Lucas capítulo 10 e versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como interpretas? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele também, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muito ferimento. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita também descia aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo compadeceu-se dele, caindo-lhes o óleo e o vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou os 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa lhe gerares mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo ao homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe: vai e procede tu de igual modo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu Deus, este aqui é o teu altar, e esta aqui é a tua palavra, Senhor, ó Deus, e diante de ti nós nos colocamos agora nesta tarde, ó Pai querido, neste templo onde se reúne a tua igreja, para participarmos, ó Deus querido, desta oração, deste culto de adoração, Senhor, ó Deus, de exaltação ao teu nome. Assim, Senhor, ó Deus, eu peço ao Senhor, como já foi lhe dito, assuma o primeiro lugar, Senhor, ó Deus, ó Pai, aqui nesta tribuna, e que nada de mim eu tenho, e preciso, Senhor, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos dê interpretação, ó Pai querido, da tua mensagem, da tua palavra, para que nós possamos entender e compreender, aplicar, Senhor, ó Deus, ó Pai, no nosso cotidiano, para que possamos, ó Pai, fazer somente a tua vontade. Assim eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Tomei seu assento, fique à vontade. Este não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. Meus irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia neste belo texto, mais um deste belo texto da palavra do Senhor, nós começamos a ver, a entender que existia um homem de Jerusalém, aleluia, glória a Deus, bênção pura, um homem que de Jerusalém tinha um sonho no seu coração de ir até Jericó. E quando se fala de Jericó, cidade baixa, fala também de um lugar onde o povo escolhia para expor os seus feitos, as suas obras de arte. Ali tinha joias, e era uma cidade que atraía o povo, que juntava os seus recursos e descia até Jericó em certo tempo para poder comprar as coisas para ornamentar, iguarias, perfumes, e as pessoas frequentavam essa cidade. E por saber de tudo isso, os salteadores, os ladrões, se colocavam no meio do caminho, em lugares estratégicos, na intenção de roubar, na intenção de matar, na intenção
de se apropriar de algo que não lhe pertence. E Jerusalém, cidade alta, Jericó, cidade baixa, e vinha este viajante, quando estava a caminho, no meio do caminho, melhor dizendo, esses ladrões armaram-se ali a emboscada, escolheu este homem e atacou, e a Bíblia diz que tomaram tudo que ele tinha e o deixou ferido, quase morto no chão. E quando ele estava quase morto no chão, aparentemente desacordado, a gente vai ver que nesse meio tempo passava um sacerdote que tem a obrigação, o dever na casa do Senhor de ornamentar, de preparar os cultos. O sacerdote tem a obrigação de dirigir, de administrar, ele tem a obrigação de amar, de abraçar. E nós, quando ouvimos, quando lemos ou quando vemos alguém ministrar sobre este texto, a primeira coisa que vem na nossa mente é julgar o sacerdote por causa da tua atitude. Atitude qual ele olha aquele homem desfalecido, caído, e passa do outro lado da rua, ou melhor, atravessa a rua para o outro lado, para não tocar, para não chegar perto. E a gente vê essas atitudes hoje acontecendo, coisas iguais. Nós queremos de primeira mão julgar, nós queremos de primeira mão levantar agora as nossas opiniões julgativas e dizer, falando mal, por causa da atitude que este homem sacerdote tomou. Certamente seria uma atitude diferente da sua, diferente da minha nos nossos dias de hoje. Mas também vinha passando um levita, que também, por sinal, levita não é só aquele que canta. Levita é um cidadão da tribo de Levi, e que tinha a responsabilidade de levar nos seus ombros, ou levar sobre o peso dos seus ombros, a presença de Deus, levar a arca da aliança. Eram eles que carregavam a arca da aliança. E automaticamente, quando nós vimos alguém caído no chão e um levita passar, ou um que se diz levita e não toma uma atitude que nós íamos tomar se fosse nós julgamos e falamos assim: como pode um homem de Deus, como pode uma mulher de Deus tomar esse tipo de atitude e não socorrer quem está caído, ferido? Nós temos facilidades muito grande de julgar alguém, nós temos facilidade muito grande de procurar defeito nas pessoas, temos facilidade muito grande de somente ver o defeito das pessoas, esquecendo de tirar a trave dos nossos olhos. E procurando defeito, nós estamos fazendo nosso pré-julgamento, sentenciando, aonde Deus ele não nos dá o direito de julgar ninguém. Nós precisamos saber o porquê da atitude do sacerdote, o porquê da atitude do levita. E agora nós vamos ver que Jesus, no capítulo 8, no versículo 10 do livro de Lucas, ele vira para os discípulos ao ouvir uma pergunta de um dos discípulos, e vai fazer a pergunta e diz: mestre, por que o Senhor fala sobre parábolas? E Jesus ele olha para aqueles discípulos e diz: a você eu dou a entender os meus mistérios, a vós outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus ele está dizendo: eu vou contar a parábola, mas só pode entender, só vai conseguir compreender o que eu estou falando quem está ligado comigo, quem está ligado com Jesus na fiação, entende o Espírito Santo de Deus falar. Quem está ligado com Jesus não toma a mesma atitude do sacerdote. Por quê? Porque hoje o véu se rasgou e hoje nós vivemos o tempo da graça, e aquela época que o sacerdote, o levita, passou de largo, era porque a lei dizia que se chegasse perto de um homem morto ou desfalecido, eles não podiam tocar, porque senão se tornavam impuro também. Então ele toma a atitude de não chegar perto, de não tocar, e nós julgamos, nós olhamos e procuramos defeito na sua liderança, procuramos defeito na irmã que dirige o culto de oração, na irmã líder do jovem, líder das crianças. Falamos assim: atitude
atitude que ela tomou, eu não faria igual. Nós temos essa facilidade de procurar defeitos nas pessoas, mas nós não procuramos entender o porquê daquela atitude, o porquê que a pessoa passou ou tomou aquele tipo de atitude. E naquela época o sacerdote e o levita precisavam executar a lei, e eles estavam na obediência. E Jesus, ele está contando essa parábola porque esse homem doutor, esse homem poderia ser um juiz, ele poderia ser um promotor de justiça, um advogado, ele poderia ser também um professor de direito. Ele veio na intenção de colocar Jesus à prova, ele veio na intenção de contradizer o ensinamento do mestre. E o mestre, cheio de sabedoria, ele pergunta: como tu interpreta a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o Senhor acima de todas as coisas. Jesus disse: então, pois bem, fazes bem, e se fizeres isso, vai viver. Aí ele não está muito satisfeito e vai e pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A Bíblia, quando vai dizer, ela fala para os judeus. E nos nossos dias, nós que somos os gentios, nós somos os gentios, então nós pegamos esse texto e trazemos como um manual de vida e aplicamos na nossa vida. Mas naquela época o samaritano não tinha um bom relacionamento com os judeus. E Jesus, ele está falando de alguns tipos de pessoas. Está falando dos salteadores, está falando do sacerdote, está falando do levita, está falando também do pregador, está falando também do hospedeiro, está falando de um homem também que era o viajante, que foi ferido no meio do caminho. E Jesus está nos ensinando como é que nós devemos nos portar quando carregamos uma Bíblia, quando nós levantamos uma carteira de obreiro dentro da igreja, como nós devemos agir. Devemos ser a diferença, as pessoas devem olhar para nós e ver a diferença. Não pega bem para um obreiro ir para a rede social e postar fotos seminu em uma praia, porque as pessoas vão julgar, vão olhar e vão te interpretar mal. E quando você estiver no altar pregando a palavra de Deus, pode ser que alguém viu você na rede social e vai ter algum motivo, alguma brecha para apontar o dedo a você, porque você deu esse tipo de brecha. Não pega bem também para um obreiro ir com o teu carro no trânsito e ali por um motivo, uma fechada, xingar, discutir, porque aquela pessoa que está do outro lado pode ser alguém que está desesperado, procurando alguém, procurando socorro. E um dia você pode chegar ali e entregar um folheto como obreiro que você é. E quando você entrega um folheto, aquela pessoa vai lembrar de você e vai dizer: como pode? Alguém que me xingou, que me maltratou, vem dizer para mim que é crente. Eu estou desesperado, mas esse tipo eu não posso seguir. A Bíblia vai dizer no capítulo 28 do livro de Isaías, no versículo de número 10, o próprio Deus vai se revelar ao profeta e vai dizer a ele como é que se faz, como é que se executa as coisas de Deus. Ele vai dizer: é preceito por mais preceito, é regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ele está dizendo: as minhas coisas têm que ter ordem, as minhas coisas têm que ter decência. E quando Jesus, ele vem contar essa parábola, ele vai falar para os seus discípulos: a vocês eu dou a entender os meus mistérios, a vós outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Muitas das vezes estamos ouvindo pessoas distorcer o evangelho do Senhor, pessoas fazendo tudo ao contrário daquilo que Jesus ensinou. Pega um texto do bom samaritano e começa a chamar, a bater no levita, a bater no sacerdote. Não pregam o que realmente Jesus queria nos ensinar e quer nos ensinar. Jesus, ele está nos ensinando que não há divisão no meio do povo que ele levantou, não há divisão no meio do povo que ele chamou, não há divisão no meio do povo que ele separou e escolheu. Se um dia eu pensar que eu sou alguém que posso fazer alguma coisa, Jesus, ele
está me ensinando: ei, não é você que faz, não é você. Se você não for comigo, não vai a lugar nenhum. E se eu não pregar, a palavra não sai. Meia dúzia de decoros. Ele está nos ensinando como é que temos que proceder. A Bíblia vai ensinar como é que temos que evangelizar. Abrindo um parênteses, eu levo você agora ao livro da carta de 2 Reis, capítulo de número 6. E nós vamos ver ali um jovem que estava sendo discipulado por um discipulador chamado Eliseu, um profeta. E ele não estava satisfeito, porque o lugar onde estavam morando era apertado demais. Ele achou que já estava preparado para trabalhar e fazer a obra ele mesmo. Ele pede para construir uma tenda ou uma casa. Pega um machado emprestado com alguém, com a ordem do seu líder, e vai para a beira do rio cortar lenha, cortar madeira para construir. E a Bíblia diz que o seu machado sai do cabo e cai dentro d'água. E agora ele vai vir correndo já no Senhor: o machado caiu dentro d'água, como vou fazer? Era emprestado. Se eu estiver trabalhando com a ferramenta dos outros, se eu estiver trabalhando com a não é minha, corre o risco dela cair ou estragar. O que vai acontecer? Eu vou ter que comprar duas, uma para pagar aquela que se desfez nas minhas mãos, e outra para mim. Então, se eu esperar o tempo de Deus, e Deus, o próprio Deus, Ele vai te indicar, vai te levantar, como fez com Eliaquim, no livro de Isaías, capítulo de número 22, que quer dizer Eliaquim, indicado e levantado por Deus. Esse é você. Indicado e levantado por Deus, este é você. Indicado e levantado por Deus, este é o teu chamado. Então, Jesus, ele está nos ensinando. Quando ele fala as parábolas, ele está nos preparando e dizendo: se você está ligado no Espírito comigo, se você está ligado, você vai entender os meus mistérios, você vai esperar o tempo de Deus. Não é qualquer coisa que vai abalar a sua fé, a tua caminhada. E tem muitas pessoas que estão parando no meio do caminho, que outrora diziam ser cantores, ser pregadores, ser pastores, obreiros, e hoje estão voltando, retrocedendo para o mundo, fazendo coisas piores daquelas que já faziam antes, porque não esperaram o tempo de Deus. Trabalham com as ferramentas dos outros, procuram texto de internet para sair ministrando por aí, ou ouvindo pregações de alguns pregadores e falando exatamente igual, mas não buscam pelas madrugadas, não jejuam mais, não têm intimidade com Deus e não escutam, não conhecem a voz do Senhor. Quem é o meu próximo? Passou-se o sacerdote, passou-se o levita, e vem agora um homem um samaritano, que não era conhecido, não era visto por ninguém. Ele sai de casa com azeite e com vinho. O vinho que era utilizado para desinfectar as feridas, e o azeite era para poder amenizar a dor. No mundo espiritual, o vinho era o renovo da alegria, e o azeite o renovo do Espírito Santo de Deus, a unção de Deus. E aquele homem que vinha para socorrer tinha alegria e tinha unção, ele tinha anestesia, mas também tinha o desinfectante, ele tinha o azeite, ele tinha o vinho, ele era preparado. E ele não olha para a religião, ele não olha para a nacionalidade, raça ou cor. Ele sente no coração o desejo de a socorrer. E agora ele vai até o chão e coloca azeite, e coloca vinho, e coloca o azeite sobre a ferida daquele homem que estava meio morto. Agora ele não pensou na lei, ele não executou a lei, ele pensou na graça,
Ele pensou naquilo que vai te salvar, que vai nos salvar, que é a graça. É um favor que eu não mereço, é um favor que você não merece. É o favor de Deus para a nossa vida. A graça de Deus é ela que nos tirou, é ela que nos fez estar aqui hoje. Porque se não fosse pela graça, seríamos já fulminados, porque somos pecadores. Quando olhamos para alguém, para julgar alguém, você pode ter certeza que existe outras pessoas julgando, olhando você, as suas atitudes. E a graça, ela agora é mostrada através do bom samaritano, que representa aquele que se sacrificou, que se entregou na cruz do Calvário por ti e por mim. A graça, Jesus é o bom samaritano. Ele está nos ensinando como que faz. Pessoas que saem por aí fazendo o serviço de um missionário e que alcançam vidas através da poderosa palavra de Deus, mas eles têm medo de chegar e entregar ao pastor da igreja, porque eles querem bater no peito e dizer: aquele quem levou fui eu, aquele quem ganhou foi eu. Eles querem a glória, eles querem a exaltação, eles querem ser reconhecidos. Mas a Bíblia, Jesus, ele está nos ensinando. O pastor, ele fica na hospedaria, ele fica como hospedeiro. O bom samaritano faz o papel do pregador, do evangelista. E depois que o adversário ataca, fere, afronta, aponta, o bom samaritano vem com azeite e o vinho para socorrer. Quando socorre, ele põe aquele homem quase morto em cima do seu animal, e ele, ao invés de montar no animal, não, ele vai. E quando chega numa hospedaria, ele cuida a noite toda daquele ferido. Olha, não é só ir lá na rua, não é só ir nas bocas de fumos, nas casas noturnas, evangelizar e levar, não significa que aquela pessoa levanta a mão. É necessário acompanhar por uma noite, é necessário acompanhar a desenvoltura, a recuperação daquele ferido. E nós achamos que só de falar de Jesus, a pessoa levanta a mão: ganhei para Jesus, vai botando na tua agenda: eu já tenho 22, 23, 50 pessoas que eu ganhei para Jesus, mas eu não acompanhei. Eu não sei qual é o desfecho que aquela vida tomou até o dia de hoje. No meio desses 50, pode ser que 2 firmam, mas 48 retrocede. Então, a Bíblia nos ensina que tem que cuidar. E no momento que você passa a noite, você tem azeite e vinho, e tem também moedas para pagar a estadia. O bom samaritano está dizendo: eu já paguei por você, eu já paguei por você, eu já paguei pela tua vida, alto preço, e o sangue foi vertido, o meu sangue na cruz do Calvário, por amor a você. E agora você está sendo entregue a alguém capaz, alguém preparado, levantado e indicado por Deus para cuidar da tua vida. E às vezes nós queremos passar na frente daquele que Deus indicou, daquele que Deus colocou como responsável, como encaminhador, melhor dizendo, como pastor. Queremos tomar as nossas atitudes próprias, por não esperar o momento de Deus na minha vida, não respeitar, por querer julgar a nossa liderança, por querer julgar as pessoas as quais Deus coloca para poder cuidar de nós. O hospedeiro, ele tem o papel de cuidar. A igreja tem o papel de receber os feridos que o bom samaritano, que o Espírito Santo de Deus vai alcançando através da sua obra missionária. E traz, a igreja, ela tem que cuidar. E
E você que trouxe tem o papel, a responsabilidade de passar junto, não somente uma noite, mas sim encaminhar até estiver preparado para andar sozinho. É por isso que nós estamos vendo muitos homens deixando os caminhos de Deus, porque tem muitos que estão sendo chamados pelo próprio homem, e poucos estão sendo chamados pelo próprio Deus, ou muitos não esperam o tempo de Deus, pela amizade, ficam atrás de consagração, ficam atrás de posto, atrás de carteiras, e não procuram se preparar, aprender, a se calejar, a saber apanhar. Não se prepare o primeiro vento, a primeira tempestade, começam a achar que Jesus saiu do teu barco. E quando Jesus anda sobre as águas, a primeira coisa, não reconhece o mestre. E Jesus, ele está falando sobre parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Só consegue ouvir e entender a voz de Deus quem está ligado com Ele. Só consegue compreender os ensinamentos de Deus quem está ligado com Deus. A sua oração, ela abre portas na tua vida, mas a sua obediência, somente ela provoca o milagre. O milagre com a obediência, só com a obediência que se provoca. E Jesus, ele está falando sobre isso. Ele está dizendo ao hospedeiro: cuida desta alma que estava ferida e eu socorri. Cuida deste meu filho, que por sinal é teu irmão. Divida o que você, o teu pão com ele. Encaminha. No momento que estiveres fraco, vai. Dê mãos, segure, encoraje, profetiza, libera uma palavra de ânimo, vai em busca, acompanha, não deixe só. Este é o nosso papel. Não é querer ser honrado somente, não é querer ser visto somente, achando que carregar uma carteira de presbítero, de evangelista, de missionário, ou até mesmo de pastor, vai garantir a sua salvação. O que vai garantir a sua salvação é você fazendo o papel de hospedeiro. Nós, para estarmos no centro da vontade de Deus, devemos nos tornar hospedeiros. Hospedeiros é quem vai cuidar do ferido que recebeu os primeiros socorros da mão do bom samaritano. Então nós temos que ser hospedeiros. Nós temos que ser homens que conhecem e entendem a voz de Deus. E se a voz de Deus diz que é preceito por preceito, preceitos e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali, por que eu quero passar na frente de Deus? Por que eu quero passar na frente? Não esperar o tempo de Deus. Eu peço a você que feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração e fale com Deus agora do seu jeito, da tua maneira. Aonde, Senhor, eu estou preso? Aonde eu preciso, Senhor, ó Deus, ó Pai, para que eu venha te agradar e somente fazer a tua vontade? O bom samaritano, ele não era visto, não era lembrado e ninguém o conhecia, mas ele tomou a atitude de socorrer. Enquanto o sacerdote e o levita estavam preocupados com o protocolo, estavam preocupados com a aparência, enquanto ele estava preocupado com a cantoria, quando ele estava preocupado com os enfeites, as ornamentações, ele esqueceu de socorrer. Quando ele estava preocupado com o cheiro, o perfume, o unguento, ele esqueceu de abraçar. E quando eu não estou preparado para a obra de Deus, ou
estou preocupado com as coisas deste mundo, eu deixo de buscar o azeite, eu deixo de buscar o vinho e começo a fazer a obra de Deus de forma relaxada. E Jesus, ele está nos ensinando. Se o bom samaritano, ou se o samaritano não combina com o judeu, hoje ele vai socorrer o judeu. Dentro da minha obra não tem divisão, dentro da minha casa não tem desobediência, dentro da minha obra não pode existir um sozinho. A igreja tem que estar de mãos dadas, a igreja tem que estar orando junto, a igreja tem que estar apoiando, segurando o braço do pastor, como segurar o braço de Moisés, para que quando ele estiver cansado, não deixar riar o cajado, segurar, ajudar. O pastor não consegue ir sozinho, a dirigente do departamento de oração não consegue ir sozinho, a dirigente do departamento infantil não consegue sozinho. Como fazer? Sim, eu preparo os meus filhos dentro da minha casa para chegar na igreja e aplicar o ensinamento que aprendeu dentro da minha casa. O sacerdote, ele tem a obrigação de cuidar da tua casa. O levita tem que levar a presença de Deus. Hoje o véu se rasgou, e a vontade de Jesus, a vontade de Deus é que nós abraçamos, que nós socorremos, que nós dividimos o nosso pão, oremos uns pelos outros. Quando um canta bonito, você vai o abençoar. Quando o irmão recebe uma bênção, a sua bênção também. Diga a Jesus hoje: aonde eu estou preso? Aonde eu preciso mudar a minha história? Qual a atitude que eu preciso tomar para mim a partir de hoje? Ser um hospedeiro, estar em comunhão com o bom samaritano, e ter azeite e vinho. Receber as mãos de Jesus a missão de cuidar das tuas ovelhas é só para quem está ligado com Ele. Receber das mãos de Jesus a missão de cuidar do que é dele é só para quem está na obediência. Enquanto eu estiver brincando de ser crente, enquanto eu estiver preocupado com as aparências, e quando eu estiver preocupado em aparecer perante a sociedade, nos canais de rádio, de televisão, eu estou deixando de buscar o óleo, de buscar o vinho. Jesus, ele diz, quando for para aparecer no rádio, ele vai te levar lá. Quando for para passar na televisão, ele vai te levar lá. Mas enquanto não for, fica na obediência. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus fale mais forte no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do irmão.